Boa noite. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal Brasil, Brasília, Fatos. Hoje irei colocar para vocês assistir no nosso canal a sessão com a Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência. Peço a vocês que observem com carinho, a cada manifestação de cada deputado, como eles estão votando na comissão, que ainda vai passar pelo plenário da Câmara. Isso é o voto da Comissão de Constituição e Justiça, e observe, faça o seu análise, de cada manifestação de cada deputado sobre a reforma da Previdência. Deixe o seu comentário aí embaixo, deixe o seu like aí embaixo também, certo? Nos ajude e contribua com o seu comentário. Isso será muito útil, irá contribuir muito para a continuidade do nosso trabalho da divulgação. Um forte abraço e deixo com vocês aí para assistir a sessão de hoje da Câmara de Deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Um forte abraço, fique com Deus. A ideia de nós permitirmos em um acordo que todos os deputados que quisessem se inscrever para usar da palavra tivessem esse direito, que não fosse utilizado um instrumento regimental que permite o encerramento da discussão depois de 10 oradores, porque isso daria tranquilidade à casa, para que todos pudessem, independente de partido político, claro, que seguindo aquela orientação de oradores com posições diferentes se intercalando na tribuna, mas de maneira que, da forma mais democrática possível, pudéssemos permitir que todos aqueles que desejarem tratar de um assunto tão importante tivessem esse direito assegurado. É nessa direção a minha questão de ordem. Senhor presidente, se me permite, Vossa comungo de Excelência. sua preocupação, tenho a visão também de que é importante oportunizar esse debate a todos os deputados dessa casa. No entanto, convoco uma reunião, todos os coordenadores da comissão, na sala da presidência aqui ao lado, após esta reunião deliberativa, para que possamos formular algum acordo nesse sentido, se é que há acordo. Eu acredito que haverá, no entanto, importante a questão que Vossa Excelência levanta. Deputado, se não houver questão de ordem, vou passar o requerimento retirar de pauta. Questão de ordem, deputado Marcelo. Presidente, o PR quer apenas manifestar desde já alinhamento com a proposta apresentada pelo deputado Arthur Maia. Presidente, o PT quer demonstrar alinhamento à proposta apresentada. Nós estamos lidando com um tema que vai mexer com por volta de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive a população de baixa renda, que pode não ter mais o direito à aposentadoria. Então, portanto, nós achamos que a sociedade merece, presidente. Isso está no seu escopo de decisão. A sociedade merece ter a discussão a mais profunda possível. O pior que pode acontecer é que nós passarmos uma ideia que, aliás, acho que é a intenção de alguns que querem aprovar essa proposta a toque de caixa, mas passaram a ideia de que nós não queremos discutir. O PT quer discutir e quer dialogar com a sociedade e entende a dimensão desta proposição para a vida das pessoas. E a vida das pessoas importa. Presidente, por favor, presidente. Pelo governo, presidente. Em nome da bancada do Podemos, nós estamos alinhados aqui com a proposta do deputado Arthur Maia. Agora, a reforma da Previdência, eu vejo setores da sociedade dizendo, olha, o Congresso tem que votar a reforma. Eu recebo aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, o Congresso tem que votar, vota, deputados. Eu acho que não. Nós temos que ter muito equilíbrio nesse momento. Nós estamos votando uma Previdência que vai definir o futuro da nação. Nós podemos transformar o Brasil num Chile futuramente, de idosos debilitados e passando fome miseráveis. E também no Japão. Deputada Gleice Hoffmann, eu vi uma notícia do Japão e lá idosos estão cometendo pequenos delitos para irem para a cadeia, para ter lugar de dormir, é a sua casa e alimentação. Nós somos favoráveis à reforma, queremos votar a reforma, mas temos que discutir a reforma que seja melhor para o Brasil. Perfeito. Deputados, vamos encerrar essa questão, porque isso aqui não é deliberação. Vamos falar na minha sala depois. Ordem do dia, item número 1, proposta de emenda à Constituição 6/2019. Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Há um requerimento sobre a mesa para retirada de pauta. Requerimento número 1, deputada Sâmia Bonfim. Requerimento número 2,
deputada Maria do Rosário e deputado Alencar Santana Braga. Requerimento número 3, deputado Pompeu de Matos. Requerimento número 4, deputado Afonso Mota. E o requerimento número 5, subscrito pelos deputados Luiz Flávio Gomes, João H. Campos, Cássio Andrade e Gervásio Maia. Para encaminhar a favor do requerimento pelo prazo de 5 minutos, deputada Sâmia Bonfim. Senhor presidente, a PEC apresentada pelo governo da reforma da Previdência, ela é muito incompatível com algumas cláusulas pétreas da nossa Constituição. Em primeiro lugar, porque, de acordo com o próprio vice-presidente do STF, senhor Luiz Fux, os princípios contributivo e solidário da nossa Previdência Social são cláusulas pétreas da Constituição e, por isso, não poderiam ser alteradas por essa Câmara. E, em segundo lugar, porque também fere o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que muitos itens, praticamente todos que alteram a lógica da Previdência Social atual, são passados para uma proposta de lei complementar, sendo que elas deveriam ser todas enquadradas como alterações constitucionais como são. Por isso, ela fere o princípio da segurança jurídica e traz insegurança para os trabalhadores brasileiros, por isso não deveria ser votada da forma como foi apresentada. E, em terceiro lugar, porque também viola a cláusula pétrea que determina a vedação do retrocesso social, tendo em vista que milhões de trabalhadores brasileiros nem sequer terão mais direito àquilo que hoje é um direito social, que é a aposentadoria, mas terão que individualmente, de acordo com a proposta apresentada, ter que se virar para garantir ou não o direito à aposentadoria. Senhor presidente, na última semana, o ministro Paulo Guedes teve a oportunidade de explicar a essa Comissão de Constituição e Justiça e ao povo brasileiro que, na verdade, essa proposta poderia ser justa, que essa proposta é factível e que ela melhoraria a vida do povo e a economia brasileira. No entanto, o ministro teve uma postura provocadora e mostrou pouquíssima qualidade na discussão. Várias perguntas foram feitas e até agora o governo não respondeu e eu duvido que algum membro do governo tenha a condição de responder. A primeira delas é quais são os custos para a transição para o atual modelo de repartição, para o modelo de capitalização, tendo em vista que os trabalhadores não mais contribuiriam para o atual modelo. O presidente e o ministro não respondem tampouco à base do governo, tendo em vista que sabem que o gasto seria muito maior do que R$1 trilhão que eles dizem que vão economizar. Também não nos apresentaram nenhum cálculo atuarial que justifique esse suposto R$1 trilhão de economia. Ao mesmo tempo, são confrontados por uma série de especialistas e economistas que mostram que 75% dessa suposta economia, na verdade, descarregado sobre trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. E o governo ainda tem a cara de pau de dizer que é um projeto que combate privilégios. Na verdade, isso é uma postura desrespeitosa com o povo brasileiro e o povo trabalhador que trabalha ao longo de sua vida, e agora vem um sujeito que é representante dos banqueiros, que inclusive está sendo investigado por má administração de fundos de pensão, vir aqui com uma postura corporativista, e assim corporativista porque representa os setores que mais seriam beneficiados por um modelo de capitalização. Senhor presidente, o modelo de capitalização está sendo revisto em 15 países nos quais ele foi implementado, porque o governo não tem condição de arcar com seus custos de transição. No Chile, por exemplo, que o senhor Paulo Guedes tanto gosta, porque trabalhou para aquela ditadura sanguinária que matou mais de 60 mil pessoas, no Chile, ainda hoje, eles pagam os custos de transição. São 2,5% do PIB que até hoje, 37 anos depois, a sociedade chilena é obrigada a bancar. E pior do que isso, é obrigada a bancar sem garantir que os idosos tenham direito à aposentadoria, tendo em vista que mais da metade daqueles idosos estão em condição de miséria, porque ganham menos de um salário mínimo. Aliás, é o país que tem o maior índice de idosos que se suicidam de toda a América Latina, porque foi essa a escolha daquele ditador naquela época, no qual o senhor Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro se inspiram para querer atacar a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Por isso que é impossível que essa Câmara possa aprovar um modelo de capitalização. Não garante que os trabalhadores tenham direito à aposentadoria no futuro,
cria sim um rombo gigantesco orçamentário no país, tendo em vista que seus custos de transição são muito maiores do que o suposto 1 trilhão de reais de economia, e porque acaba com aquilo que é uma cláusula pétrea da Constituição, que é o direito à aposentadoria, o direito à seguridade social. Os cálculos que a base do governo veio apresentar de que é mais da metade do orçamento que é destinado para a Previdência, ele não tem nem condição de apresentar a verdade. Não chega nem a 13% do orçamento geral. O que a gente deveria combater, na verdade, é o orçamento que já vai para os banqueiros e eles querem aprofundar ainda mais. Por isso que nós apresentamos o requerimento para retirada de pauta, porque é absolutamente inconstitucional. Obrigada, presidente. Para encaminhar contra o requerimento, o deputado Gilson Marques. Senhor presidente, requerimento, porque o Brasil está sim no cheque especial e a gente precisa resolver esse furo. Não vejo soluções aqui para a gente resolver o problema da Previdência. Qual seria a solução, então? Imprimir dinheiro vai gerar inflação? Vão deixar as pessoas fazerem empréstimo, o governo fazer empréstimo? Vão aumentar os impostos? Todas as soluções são piores do que fazer a reforma da Previdência. E não, esse papo de dizer que é inconstitucional não cola. O artigo 201 da Constituição Federal diz que existe a necessidade de haver um equilíbrio atuarial entre despesa e gasto. Além disso, a reforma ela precisa combater as desigualdades, justamente o que consta lá no artigo 3º da Constituição Federal. Porque hoje nós temos 40 milhões de pessoas que recebem aposentadoria ou são pensionistas, dos quais apenas 1 milhão de pessoas recebem 200 bilhões de reais da Previdência, dos 720 que se gastam. Outros 30 milhões de pessoas recebem só R$ 1.450 em média. Existe uma grande transferência de riqueza da classe mais pobre para a classe mais rica. E corporativista, deputada, são os funcionários públicos que recebem essa grande fatia. Os auditores fiscais, os juízes, os promotores que se aposentam com valores superiores a 25 mil, 26 mil reais. Sabe quem paga a conta? São as pessoas que trabalham lá na base, que contribuem por R$ 1.400. Aí eu escuto o discurso assim, mas o governo é que paga a conta. Gente, o governo não cria riqueza. Quem cria riqueza, quem produz são as pessoas. Ninguém do Estado, nenhum político vai botar a farda e vai capinar, ou vai ser motorista, ou vai ser servente. Quem cria riqueza são as pessoas, quem paga as altas aposentadorias são os funcionários, são os empregados, e é sim a classe que vai mais penar e sofrer se não houver reforma. E é isso que nós queríamos falar. Tem uma frase de Ayn Rand, que ela diz o seguinte: nós até podemos ignorar a realidade, mas nós não podemos ignorar as consequências dessa realidade. E a realidade de hoje é matemática. Nós precisamos fazer um equilíbrio de conta. E isso sim é um combate ao retrocesso social, que é mais um princípio constitucional. O que nós temos é um avanço social, porque nós, assim como todos os outros, nós, que eu digo os políticos, também precisamos nos aposentar no regime geral, com R$ 5.800 de teto. Porque nós temos uma previdência especial, nós não vamos fazer reforma, é corporativismo de quem? Porque o banqueiro... Por que o banqueiro tem a ver com essa reforma? Tem nada a ver, e mesmo que fosse eles a ter lucro, qual é o problema de ter lucro? Eu gostaria que todo mundo tivesse lucro, e esse é o ponto. Os bancos, se taxar os bancos, o que vai acontecer? É uma ilusão muito grande achar que o lucro, o dinheiro, a taxação vai sair do lucro. O banco vai passar para os consumidores. Mesma coisa se imprimir dinheiro, mesma coisa se nós aumentar os tributos. Sempre é a parte mais baixa da população que vai entrar na conta, que vai pagar, que já está pagando. E é por isso que tem 720 bilhões de gasto lá. 300 bilhões de déficit. É muito interessante, porque todo mundo quer viver às custas do Estado, mas se esquece que o Estado vive às custas de todo. Essa frase é de Frédéric Bastiat, e me incomoda muito a classe mais rica
toda hora, que se aposentam com altos salários, toda hora vem dizer de que quem vai pagar a conta são os pobres. Mas não, eles, os corporativistas, os funcionários públicos de altos salários é que não querem perder as aposentadorias. E se fosse para combater o pobre, já teria sido aprovada a reforma, porque eles, os pobres, é que não têm corporativismo aqui dentro do Congresso. Prova disso é que se aprovou a anistia de partido político, de dívida, mas agora, para se aprovar uma reforma da Previdência, para que todo mundo receba igual, fica todo mundo de mimimi. Então, nós somos contra esse pedido, nos manifestamos veemente de que isso seja discutido, para que o Brasil volte a crescer, e essa conta... Para concluir, deputado Gilson, bem rapidamente. E essa conta seja paga por todos de maneira igual, que é isso que é o justo. Muito obrigado. Presidente, questão de ordem, então, com base nessa sua observação. Do Código de Ética Parlamentar, o artigo 4º, 1º, e o mesmo artigo que Vossa Excelência utilizou agora para o tratamento igual a todos os parlamentares. A bancada do PT considera que há um tratamento desigual na formação da mesa. Vossa Excelência respondeu a uma questão de ordem do deputado Pompeu de Matos sobre as dificuldades da formação da mesa oficial. Mas isso não exime de termos uma mesa onde ou todas as representações de posição estão colocadas ou nós não podemos continuar convivendo com este estado de coisas. Como não há lugar para todos e todas à mesa, é natural e adequado que as pessoas ocupem os lugares nas bancadas e o presidente e sua assessoria técnica possam utilizar a mesa de trabalhos principal. Obviamente, senhor presidente, nós não nos posicionamos contra que qualquer parlamentar se dirija à mesa para o diálogo. Mas eu não reivindico... Eu estou no meu tempo, senhor presidente. Não se trata, senhores, de medida jocosa ou secundária. Se trata da igualdade de princípio entre todos e todas. Aliás, senhor presidente, aspecto que deve ser observado e que eu lamento que os colegas, talvez alguns ligados ao governo, não tenham o mesmo apreço. Eu tenho extremo apreço pelo parlamento. Sou uma estudiosa dos temas do parlamento. E acredito que quando nós defendemos aqui a igualdade entre todos e todas nós defendemos, inclusive, um sentido das nossas relações que é adequado no tratamento. Não gosto de brincadeiras quando falo, porque também não brinco quando os demais o falam. Mas as questões que estão levantando aqui, elas não são secundárias. Elas criam um rito de trabalho. O parlamento vive pelos seus ritos. O parlamento vive pela sua organização. E a democracia é regras instituídas. Senhor presidente, eu não me sinto contemplada pelos colegas levantarem da mesa. Eu me sentirei contemplada quando Vossa Excelência estiver trabalhando sem importunações permanentes do governo, pressionando os trabalhos desta comissão como se o presidente fosse seu. O presidente não é governo ou oposição. O presidente é da comissão e ele deve tratar todos os colegas aqui com igual apreço, consideração, como faz, mas também, senhores e senhoras, observando que talvez nem todos queiramos ser gravados para além das lentes da Câmara dos Deputados, que a mantém aqui. Porque não é postura e decoro daquela deputada que utiliza ali a tribuna de honra ao lado do presidente da Câmara em gravações que certamente desonram, porque nós não somos aqui. Deputada Maria do Rosário, os 3 minutos já foram. Do improcedente a questão de ordem. A mesa está à disposição de qualquer parlamentar dessa casa que queira conversar, queira sentar à mesa. A mesa é composta hoje apenas estritamente por mim e pela deputada Bia Kiss, que é minha primeira vice-presidente. No entanto, está à disposição da oposição, dos independentes ou da base do governo. É a questão do deputado e uma liberalidade nossa. Deputada, Vossa Excelência já encerrou os 3 minutos. Já decidi a questão de ordem. Eu já decidi. Com a devida vênia, eu já decidi. Não estou mal influenciado, deputado. Vamos para encaminhamento, orientação de bancada. Como vota? Como vota o bloco PP, PSD? Qual artigo, deputado?
Eu vou recorrer, inclusive, ao Conselho de Ética sobre isso. Perfeito. Senhor presidente, a minha questão ela difere da questão apresentada pela deputada Maria do Rosário em alguns aspectos. Nós, observando o artigo 39, nós vamos ver. As comissões terão um presidente, 3 vice-presidentes eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente. Vossa Excelência foi muito duro com a deputada Gleice Hoffmann ao dizer que ela não tinha o direito de solicitar um esclarecimento. Portanto, Vossa Excelência não teve esse caráter que acabou de externar, de que qualquer um poderia ocupar a mesa desta sessão, porque não permitiu que a deputada Gleice Hoffmann pudesse fazer uma questão de esclarecimento que deveria ser direito de todos os parlamentares. Mas Vossa Excelência coloca a mesa como se houvesse um circo macabro para bater palmas contra a vontade do povo brasileiro e na retirada dos direitos do povo brasileiro para poder jogar uma capitalização na mão dos banqueiros e reafirmar um país que está na mão do rentismo. Vossa Excelência permite que pessoas que não fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça possam estar ocupando a mesa dos trabalhos desta sessão. Veja como não é possível você ter 2 pesos e 2 medidas. Veja como Vossa Excelência não tem o mesmo olhar amistoso. Parece o poema do Augusto dos Anjos, que a mão que apedreja o povo brasileiro e o contraponto às posições divergentes. Só um minuto, porque Vossa Excelência fugiu da questão de ordem. Vossa Excelência começou embasando sua questão de ordem com base no artigo 39. Muito parecida com a questão de ordem do deputado Pompeu de Matos. No entanto, Vossa Excelência se desviou do artigo 39, começou a falar sobre uma questão incidental, que foi a deputada Gleice Hoffmann, que eu decidi não conferir questão de ordem nem reclamação, porque não era membro naquele momento. No entanto, agora com a transferência do deputado Nelson Pellegrino para a deputada Gleice, agora ela é membro da comissão. Questão de ordem decidida, a deputada Vossa Excelência fugiu e não embasou. Vossa Excelência fugiu da questão de ordem. Não tem conexão com o artigo 39, deputado. Deputados, vamos à orientação de bancada pelo bloco PP, PSD, MDB, DEM e PTB. Retirada de aposentadorias. Permita que eu conclua minha questão de ordem. Permita Deputados, que eu por favor. conclua. Senhor presidente, essa pauta vencida. Deputada, questão de ordem já foi respondida. Pare de ameaça no BRB, senhor presidente. Senhor presidente. Deputada. O senhor cortou minha palavra. Deputadas. Senhor presidente, essa pauta é vencida, vamos tocar a reunião, senhor presidente. Deputadas. Fiquem tranquilos. Artigo Politizou a questão, 57. senhor presidente. Artigo 57. Senhor presidente. Para que eu possa concluir a questão de ordem. 57, Segure um minuto para que eu possa concluir. Politizou a questão de ordem, senhor presidente. Isso, vamos dar uma acalmada. Senhor presidente. Estamos calmos. Senhor presidente. Estamos calmos, mas deveríamos estar senhor presidente. absolutamente indignados. Para Vossa Excelência entrar na questão do artigo 39, que não entrou. 1 minuto e 30 segundos foi o tempo que Vossa Excelência me silenciou e me caçou. Então, 30 segundos para concluir a questão de ordem. 1 minuto e 30 segundos. Foi o tempo que Vossa Excelência me arrancou. Mas entre na questão do artigo 39, que eu não vi. Capturou. Rapidamente, deputado. Capturou. Eu vou dizer, presidente, Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem. Artigo 39. Vossa Excelência não poderia permitir que nós tivéssemos nos trabalhos de direção desta comissão e desta sessão, que carrega extrema relevância para o povo brasileiro, pessoas que não compõem nem a própria CCJ. É como se aqui nós estivéssemos tirando a soberania desta comissão, a necessidade de fala da construção de um poder que é plural. O poder legislativo é plural, por isso... Perfeito. Questão de ordem provida, deputado. Qual artigo, deputada Maria do Rosário? Senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Deputada Maria, acredito que seja a mesma questão. Serei. Não é a mesma. Senhor presidente,
A minha questão de ordem... Artigo 57, qual artigo? 57, Qual 19, como eu disse ao senhor. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das comissões sem prévia autorização do seu presidente, observadas as diretrizes fixadas pela mesa. Há um código de ética aqui que estabelece que as gravações são feitas através da TV Câmara. E os parlamentares devem assentir com as gravações, não podendo, portanto, haver fake news ou formação indevida da imagem dos parlamentares. Eu pergunto aos parlamentares da mesa se fomos gravados. Eu preciso da resposta. Eu peço a Vossa Excelência, eu me dirijo exclusivamente a Vossa Excelência, para que os deputados que estão à mesa digam se gravaram, porque eu vou representar junto ao Conselho de Ética. Figura Nós pública não em local somos um público, Big não Brother. existe Nós exposição somos de a imagem. comissão Deputada. da Câmara dos Deputados. Nós somos a Comissão de Constituição e Justiça. Se uma deputada não tem a noção do que é o decoro, me permitam, senhores e senhoras, eu não posso permitir que alheios aos trabalhos aqui estejam tumultuando os trabalhos. Então, senhor presidente, a minha pergunta é objetiva. A deputada que está ao seu lado, o deputado ao lado dela, que dirigiram os celulares para essas parlamentares e que vão usar as gravações nas suas páginas de fake news, eles gravaram essas parlamentares? Eu quero ouvir sim ou não, porque parlamentar não pode mentir. Vossa Excelência pode fazer a pergunta? Vossa Excelência, Vossa Excelência vai fazer a pergunta? Vou responder a Vossa Excelência. Não, vou porque eu responder a questão pediria de ordem. apenas que, A mim eu compete pediria responder a que questão de ordem. deletasse. Mas se Deputado, a mim compete responder a questão de ordem. É uma questão individual de cada parlamentar. Vossa Excelência, nas sessões anteriores, eu a vi também gravando. Não vou tolher esse direito nenhum parlamentar. E se for questão de autorização, eu autorizo qualquer deputado a utilizar seu celular. Pronto, decidido. Deputado Kim, como vota? Deputado, foi decidida a questão de ordem. Deputado Arthur, como vota o bloco PP, PSD, MDB, DEM, PTB? Excelência, não ter permitido Presidente, Só um minuto, deputado. O bloco caminha não Deputada, a senhora disse que é estudiosa. Figura pública em local público não tem exposição de imagem. Não. Coloca Fernando Rosado na mesa. O Conselho de Ética está à disposição quando for montado. Deputadas, nós estamos no século XXI, não se ganha mais nada pelo grito. Não se ganha mais nada pelo grito. A votação do requerimento passado deixou clara a posição dessa comissão. Não adianta gritar. Respeitem o deputado Arthur Maia, que está com a palavra. Deputado Arthur, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, o nosso encaminhamento é não a retirada de pauta. A CCJ tem que... Voto não. Como voto PT? Senhor presidente, este constrangimento... Senhor presidente, que a como deputada integrante dessa... Como voto PT? É pelo tempo do PT, deputado? Presidente. Senhor presidente... Pelo PT, deputado. Eu estou falando pelo PT. O senhor pode recompor meu tempo? Um minuto, pode recompor. Senhor presidente, um presidente precisa comportar-se com a altivez do regimento. Eu lamento que Vossa Excelência tenha ao seu lado quem nada entende, mas que pior de nada entender, não tem a humildade de dedicar-se a ver bem com seus colegas. Onde já se viu a parlamentar pegar um telefone para gravar os seus colegas quando o regimento não permite? Responda! Então responda! Porque Eduardo Cunha, quando responde... Senhor presidente, eu tenho meu tempo. A palavra está assegurada, deputada Maria do Quando Rosário. Eduardo Cunha respondeu aqui, mentindo, ele foi sujeito à penalidade da mentira que fez, sendo caçado pela mentira. Agora, eu pergunto à deputada, gravou ou não gravou? Ao deputado, gravou ou não gravou? Ou Vossas Excelências aceitam estar em páginas de fake news? Esse é o nosso ambiente de trabalho. Deputada, como vota o PT? Voto não. Como vota o PSL? PSL.
Presidente. Deputado Bibo. O PSL, mas antes, a palavra, presidente, por gentileza. Eu só quero colaborar com a deputada Maria do Rosário. Deputado, como vota o PSL? Ela estava muito preocupada. Eu quero dizer que a partir de agora... Deixa eu falar, deputada, por gentileza. Eu tenho 1 minuto. Eu quero dizer o seguinte. Ô, deputada Maria do Rosário, de novo, ela está muito preocupada. E a partir de agora, deputada, a partir de agora, deixa eu falar, deputada. Não, a partir senhor. de agora, bandido vai andar desarmado, por seu pavor. E polícia vai andar armado, cidadãos bem também armado. Vem o novo Brasil aí. Como PSL vota sim. Voto sim. Presidente, Não. eu fui citada. Eu fui citada. É emoção. Não. Voto Senhor não. presidente. PSL vota não. Um não total. Não total. Como vota o bloco PDT, Avante, PV? Que bom. As risadas de quem tinha os direitos do povo. Eu fui citada. 64. Pelo PRB, presidente. Deputado Afonso Mota, 1 minuto. Deputados, vou conceder a palavra por 1 minuto à deputada Maria do Rosário, que foi citada nominalmente. Senhor presidente. Após? Senhor presidente. Deputado Afonso Mota. Senhor presidente, eu peço na Câmara Regimental que agregue meu tempo de liderança. A minha orientação. Vou aguardar a complementação do meu tempo de liderança. Senhor presidente, só um esclarecimento. Meu deputado. Senhor presidente, estamos nos encaminhamentos da votação ainda. Encaminhamentos. Pois não. Encaminhamentos. Deputado Afonso Mota. Senhor presidente, com o conforto de quem recorreu da decisão de Vossa Excelência, entendendo indispensável a possibilidade de apresentarmos destaques e supressão sob pena de termos aqui uma decisão totalmente unilateral que não considera a essência dessa Comissão de Constituição e Justiça, que é tratar da legalidade, da constitucionalidade, da boa técnica jurídica. Nós vamos votar pela retirada de pauta porque queremos realizar o debate. Acho que é fundamental realizar o debate. Por isso eu começo colocando em contraponto ao que foi colocado aqui no plenário, a mesma pergunta. Quem cria a riqueza no país? Será que é só o setor privado que cria a riqueza no país? Como é que se constitui o PIB, que representa a atividade econômica nacional? Ora, é fruto do setor privado, da atividade privada, claro, com as repercussões da política pública, 12 milhões de desempregados, a pejotização crescente e a terceirização. Ora, isso representa uma alternativa efetiva do ponto de vista do atendimento, da valorização daqueles princípios que são fundamentais de valorização do trabalho e de solidariedade, de redução da pobreza, que fazem a exposição de motivos da Constituição Federal e que fazem cláusulas pétreas da Constituição Federal. A isso, a proposta que se examina quer acrescentar 1 trilhão em 10 anos. Da onde vai sair esse recurso, senão, claro, daqueles que menos têm, daqueles protegidos pelo regime geral da Previdência Social, mas da sociedade, dos estados federados, dos municípios desse país. Além disso, vamos ter menos aposentados. Além disso, vamos ter a redução nos benefícios. Será que o setor privado vai ter a capacidade sozinho, sem o Estado, de atenuar esse desfalque, que na verdade é um grande desfalque no conjunto da atividade econômica que essa proposta oferece à sociedade? O argumento fiscalista
por si só, é o argumento que atinge radicalmente a ordem social, que é princípio fundamental da vida, do trabalho e da dignidade humana. Não é possível pensar em fiscalismo só considerando um elemento autuarial ou considerando uma diferença de conta. Nós precisamos pensar naquilo que é fundamental para as pessoas. Por isso que não cabe a essa comissão e nem tampouco ao parlamento passar por cima por decisões originárias daqueles que fizeram a Constituição e disseram lá: a Constituição é cidadã, a Constituição é uma Constituição de coragem, e não pode o derivado, que somos nós, que não fomos eleitos para alterar a Constituição, pura e simplesmente passar por cima da desconstitucionalização. Isso é o mínimo, é uma carta em branco que nós estamos concedendo para este governo e para os próximos governos alterarem a idade da aposentadoria, alterarem o tempo de contribuição, alterarem o reajuste dos benefícios e todas as demais referências previdenciárias que são fundamentais para esse direito. Nós estamos tratando aqui de um direito do cidadão brasileiro que é ofendido por essa prestação de natureza meramente fiscal. É o fiscalismo em detrimento da ordem social. Portanto, nós votamos a favor do requerimento de retirada de pauta porque queremos fazer essa discussão. Nós não queremos aqui a obstrução pela obstrução, nós não queremos aqui o quanto pior, melhor, mas nós temos o direito. Essa é a Constituição, é a Comissão de Constituição e Justiça. Aqui se tratam os temas da legalidade, da constitucionalidade, da técnica jurídica. E nós, por honra do espaço que ocupamos, por indicação da nossa bancada, não podemos abrir mão desse debate e dessa discussão. Nada mais que isso, por isso votamos sim, senhor presidente. Voto sim, Bloco PDT. Como voto PR? Presidente, PSB. PR, deputado. Como voto PR? Presidente, o PR caminha não. Vai querer utilizar agora, deputado? Não, perfeito. Vou passar a palavra à deputada Maria do Rosário para que possa responder o deputado Bibo Nunes. Deputado, com a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência me oportuniza neste 1 minuto, que é regimental, dizer que ao longo do meu mandato, mas não só eu, muitos parlamentares, homens e mulheres desta casa, têm sofrido uma série de violências através de fake news. Trata-se de uma forma política indevida, uma forma deplorável, mentirosa, uma forma canalha da política. Canalha é uma palavra incorporada ao dicionário por Tancredo Neves, que do meio do parlamento brasileiro bradou contra aqueles que se colocavam contra João Goulart. Senhores, senhoras, nós podemos ser tudo, jamais canalhas. Eu me inspiro em Tancredo, então, para dizer, senhor presidente, que nós precisamos dessa Constituição e de um parlamento e de uma comissão melhor do que a que eu vi nas palavras do colega que me ofendeu aqui. Obrigado. Como vota o PR? Presidente, o PR caminha não. PR vota não. Como vota o PSB? PSB, agregar o tempo de líder? Perfeito, deputado. Apenas ligar o microfone, por favor. Presidente, eu quero dizer, inclusive a autoria do requerimento é nossa, é de nossa autoria, que nós fizemos um levantamento nos últimos dias do quantitativo em apenas 139 municípios do estado da Paraíba. A Paraíba tem 223 municípios, e desses 139 municípios, senhor presidente, a Paraíba perderá mensalmente 144 milhões de reais em apenas 139 municípios levantados. São 223, repito. Eu quero dizer a esta comissão
que é muito importante que cada deputado de cada estado faça um levantamento dos seus municípios. Só para você ter uma ideia, senhor presidente, o segundo maior município da Paraíba é o município de Campina Grande. Campina Grande, senhoras e senhores deputados, recebem os seus beneficiários da Previdência 90 milhões de reais. 90 milhões de reais por mês vai para os pobres do município, do segundo município do estado da Paraíba, do segundo maior município. Sabe quanto, senhor presidente, se a reforma da Previdência for aprovada, sabe quanto Campina Grande vai perder por mês? 22 milhões de reais, que sairá exatamente das pessoas mais pobres. E um pequeno detalhe, sabe quanto Campina Grande recebe de FPM todo mês? Uma média de 6 milhões e meio de reais. Então, senhor presidente, eu poderia citar aqui outros municípios da Paraíba. Tem um município no nosso estado chamado Piancó. Piancó recebe mensalmente, senhor presidente, da Previdência, os seus beneficiários, 3 milhões e 700 mil. Se a reforma for aprovada, os beneficiários em Piancó, os pobres de Piancó, vão deixar de receber por mês algo em torno de 1 bilhão de reais. Pois é, senhor presidente, 144 milhões de reais a menos na Paraíba, somados apenas 139 municípios. Essa reforma, senhor presidente, se ela for aprovada por esta casa, ela estabelecerá um tempo de miséria no Brasil. Nós apresentamos, na terça-feira, quando o senhor ministro da Economia, presidente, aqui esteve, 2 proposituras, de autoria do deputado do meu partido, Danilo Cabral, e outros parlamentares. Taxando, senhor presidente, os ricos do Brasil, são pouco mais de 20 mil contribuintes. Se esses contribuintes forem taxados, senhor presidente, nós teremos aí em 10 anos 1 trilhão e 300 bilhões de arrecadação a mais no Brasil. Aprovar a reforma da Previdência, retirando dos pobres, sem mexer nos ricos, não será o corte de privilégios, será com certeza um novo tempo de fome, de miséria e de muita tristeza e desigualdade social no Brasil. Aprovar a reforma da Previdência, senhor presidente, é manchar as mãos de sangue. E nós que pertencemos ao PSB, não podemos concordar com isso. Eu conheço a realidade do Nordeste do Brasil. Eu vivo no estado, senhor presidente, encravado no semiárido nordestino, é o estado da Paraíba. Lá muito pouco chove. Eu, para ficar em paz com a minha consciência, eu que sou temente a Deus, senhor presidente, não posso dar o meu voto a favor de uma reforma como essa. Vamos sim, vamos taxar os ricos. Vamos taxar os ricos, senhor presidente. A nossa carta-mãe, a nossa Constituição votada em 1988 nos permite isso. Vamos cobrar isso do presidente Bolsonaro, que se posicionou durante muitos anos nesta casa contra a retirada de benefícios dos mais pobres. Portanto, senhor presidente, nós votamos, é claro, pelo encaminhamento que fizemos de retirada de pauta. E eu deixo aqui, presidente, o meu apelo a todos os 513 deputados desta Casa Legislativa. Façam como fiz durante todo este final de semana, levantando quanto cada um dos 223 municípios da Paraíba perderá. Falo da perda, da retirada dos 1 trilhão de reais anunciados pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente Bolsonaro. É uma retirada absurda, senhor presidente. Retirar dos pobres terá um preço e uma penalidade perante Deus muito grande. Portanto, senhor presidente, nós votamos, é claro, pela retirada de pauta. Esta comissão ainda não está pronta para seguir adiante com a votação dessa matéria. Muito obrigado.